Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Liga Acadêmica de Farmacologia Aplicada. E hoje, durante a gravação, a gente está celebrando o Dia do Uso Racional de Medicamentos, que é celebrado todo dia 5 de maio. E eu estou aqui com convidados especiais, alunos da Liga Acadêmica, o Pedro Lucas e a Juliana, onde a gente vai trocar conhecimentos e falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos e outras questões que estão entrelaçadas com esse assunto e esse dia especial. Vamos começar com o Pedro falando sobre mecanismos de ação dos medicamentos. Pedro, você pode me explicar de forma simples para todo mundo o que seria o mecanismo de ação do medicamento? O que é isso? O que é esse termo? Perfeito. Então, gente, olá a todos. É um prazer estar aqui no podcast com vocês e poder dividir esse conhecimento que é tão importante para a gente, né? Quando a gente está falando de mecanismo de ação, a gente está falando nada mais, nada menos do que a forma com qual o medicamento vai interagir com o nosso corpo. Em outras palavras, vai ser a forma com que o medicamento vai se ligar a alguma estrutura biológica, como uma proteína, uma enzima, um canal iônico, e através disso vai gerar um efeito terapêutico para o paciente. A gente tem, pode entender na analogia, que o medicamento é como se fosse uma chave e o receptor, né, que é essa estrutura biológica que eu falei, ela vai ser como uma fechadura. Então, quando uma chave encontra a fechadura certa, a porta se abre, né? E trazendo para esse mundo da farmacologia, quando o medicamento encontra o receptor certo ao qual ele vai se ligar, ele faz ali uma ação, ou então ele bloqueia uma cascata de reações. Porque muitos medicamentos, eles não só proporcionam um efeito, eles também podem agir bloqueando o efeito. Como é o caso, por exemplo, de anti-inflamatórios. Falando um pouco da fisiologia, uma inflamação ela acontece através de uma cascata de reações, onde uma célula vai ser lesionada e através disso ela vai liberar uma substância chamada ácido araquidônico no extrato extracelular. Com isso, a COX, que é a ciclooxigenase, é uma enzima, ela vai pegar esse ácido araquidônico e vai transformar em prostaglandina. E essa prostaglandina, por sua vez, vai ser o que vai ser responsável por boa parte da cascata de inflamação. O anti-inflamatório, já falando do medicamento, ele vai agir justamente se ligando a essa enzima, que é a COX. E através disso, ele vai bloquear o efeito dessa COX de funcionar. Então, se ele está bloqueando a COX, quer dizer então que a enzima não vai transformar o ácido araquidônico em prostaglandina. E com isso ele vai cessar aquela inflamação, vai diminuir o efeito da inflamação. Então é justamente assim que acontece. Interessante isso que tu abordou sobre o mecanismo de ação e como o conhecimento do que é o mecanismo de ação de cada medicamento, ele vai ajudar na escolha do medicamento correto para cada paciente, cada situação. A gente sabe que existem classes de medicamentos, né? Igual, como eu falei, o anti-inflamatório, existem os antibióticos. E por mais que medicamentos diferentes estejam dentro da mesma classe, não quer dizer que aquele mecanismo, que aquele medicamento tenha o exato mesmo mecanismo de ação. Por exemplo, antibióticos. Existem antibióticos que inibem a síntese da parede celular, como a amoxicilina, por exemplo, Uhum. que é derivada da penicilina. A gente tem outros mecanismos de ação também. Então, conhecendo esse mecanismo, é que a gente vai poder direcionar um efeito terapêutico para o paciente satisfatório. Uhum. Porque, pensa só, se eu tenho o paciente com uma sintomatologia clínica acontecendo ali nele, eu posso tratar ele com N medicamentos. Porém, vai ser mais interessante eu escolher algum ou outro para aquele paciente, justamente me baseando no mecanismo de ação. Porque eu vou saber em quais receptores esse medicamento vai se ligar, eu vou saber o tempo de ação dele baseado no mecanismo, eu vou saber se a concentração daquele medicamento está sendo adequada na corrente sanguínea, e com isso eu vou ter uma resposta medicamentosa mais satisfatória para aquele paciente. Isso porque a gente sabe que o medicamento não tem como saber onde que ele vai se ligar no corpo, né? Assim como eu tinha falado do exemplo do anti-inflamatório, por exemplo, se eu estiver jogando bola, por exemplo, com meus amigos, aí eu piso de um jeito errado, né? Ou então alguém pisa no meu pé. Eu vou sentir, logicamente, dor e aquilo ali vai causar uma inflamação em mim. Se eu tomo um anti-inflamatório, aquele medicamento não sabe que é meu pé que está machucado, né? Ele vai agir no meu corpo inteiro. E com isso, esse medicamento, igual eu falei para você, ele vai se ligar nessa enzima que é a COX. E eu não tenho, ela não vai ser única e exclusiva do meu pé, né? Então,
através da seletividade desse medicamento por aquela enzima, é que eu posso selecionar esse medicamento para o paciente, porque esses receptores, eles estão alastrados pelo nosso corpo inteiro, né? A gente encontra ele em vários lugares. Então, através disso, eu tenho um efeito sistêmico ou um efeito direcionado baseado nessa seletividade do medicamento para a pessoa que eu estou direcionando ele. Bom, continuando sobre o uso racional de medicamentos, quando a gente fala do uso racional, a gente está dizendo que é basicamente o quê? Um paciente onde ele vai tomar o medicamento na hora certa, o medicamento certo, pelo tempo certo, e isso parece meio óbvio, né? Mas na realidade não é sempre assim que acontece. E isso é super importante a gente falar de uso racional de medicamentos, porque se a gente usar um medicamento errado, ele vai mais fazer mal do que bem. Por exemplo, o caso de pessoas que tomam antibiótico para tratar a gripe, que a gripe é um vírus, e a pessoa toma um antibiótico que vai tratar uma bactéria. Então, além de não curar a gripe, vai criar uma resistência bacteriana, que é inclusive um assunto que a gente vai abordar mais tarde com outros participantes também. Então, a gente usar o medicamento da forma certa e racional ajuda a melhorar a qualidade de vida do paciente e da comunidade em geral, nesse caso de resistência antimicrobiana. Continuando o assunto sobre interações medicamentosas. Por que é tão importante a gente estar atento a essas interações medicamentosas no dia a dia, Juliana? E especialmente quando um tratamento com vários medicamentos e também sobre a reação adversa e toxicidades. Quais os cuidados que os profissionais farmacêuticos, médicos e os demais pacientes têm que ter referente a isso, para evitar a toxicidade e reação adversa? Olá, gente, é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Quando falamos de interações medicamentosas, surgem muitas dúvidas na nossa cabeça, certo? E o que são essas interações medicamentosas? São substâncias diferentes, como medicamentos, alimentos ou suplementos que afetam a forma como os mesmos agem no nosso organismo. Isso pode diminuir a eficácia, como também pode aumentar os efeitos colaterais. Isso ou também pode causar uma reação adversa mais perigosa. E quando se trata de um tratamento com vários medicamentos, o acompanhamento do profissional é essencial, principalmente de nós farmacêuticos, que temos um amplo conhecimento em relação a interações medicamentosas, reações adversas e outros assuntos relacionados a medicamentos. Em relação a reações adversas e toxicidade, quando a gente fala nisso, o profissional ele tem que ter uma atenção mais redobrada. É importante que o profissional ele fique atento ao histórico do paciente e ajuste dose sempre que necessário. O paciente ele também tem um papel essencial dentro dessa questão de reações adversas. O paciente ele deve seguir corretamente as orientações feitas pelo profissional, não se automedicar, porque geralmente o que mais causa reações adversas é essas automedicações livres que as pessoas procuram fazer, tipo, eu tô sentindo alguma coisa, vou ali na farmácia e não procura saber se esse medicamento vai afetar, porque quem tá ali na farmácia não sabe o que esse paciente tem, o que ele toma anteriormente desse medicamento que a pessoa vai passar. Então, a chave para que a gente possa evitar esses problemas de reações adversas é um bom diálogo e uma boa responsabilidade do paciente quanto aos medicamentos e ter um diálogo frequente, contar tudo o que acontece para o profissional, para assim o profissional ficar dentro do assunto e saber como orientar direitinho. Uhum. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigado, Pedro, pela sua fala sobre mecanismos. Então, a gente finaliza aqui esse take sobre mecanismos de ação, reações adversas, toxicidade e o uso racional de medicamentos. E logo mais a gente volta com demais convidados aqui para o nosso podcast. Muito obrigada. Bom, continuando o nosso take aqui de podcast sobre o uso racional de medicamentos, tenho aqui convidados muito especiais, que é o Dr. Laércio, ele é delegado do Conselho Regional de Farmácia daqui de Caxias. Tem a coordenadora do Conselho Regional de Farmácia daqui de Caxias, que é a doutora Amanda. Tem a conselheira regional, que é a doutora Josimeire. A mestre Suilane Sobral. Tem também o mestre Adriano Oliveira e o mestre Rodolfo Richelli aqui presente.
E vamos falar um pouco sobre automedicação, que é um hábito ainda muito constante aqui na nossa sociedade, em todo, e ela apresenta um risco coletivo para a sociedade. Como a gente está aqui com os farmacêuticos do Conselho, eu vou perguntar para o Dr. Laércio sobre o uso racional de medicamentos. Como que o Conselho Regional de Farmácia daqui de Caxias pode ajudar nessa questão de uso racional aqui pela região de Caxias e as demandas que tem da seccional? Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu acredito que o Conselho, por ser uma autarquia responsável por fiscalizar e acompanhar o trabalho dos profissionais, né, farmacêuticos, ele pode ajudar dando uma segurança, principalmente à população, garantindo que ela tenha acesso a esse profissional, que é uma realidade hoje, infelizmente, no nosso país, e no Maranhão não foge a isso, de que nem todas as instituições de saúde, principalmente as drogarias comunitárias, têm um profissional farmacêutico presente, né, durante todo o horário de funcionamento. E entre as principais atribuições do Conselho está isso, em garantir que a população tenha acesso a esse profissional fiscalizando a atividade dessas empresas. Interessante. Falar sobre o uso racional, ainda mais que hoje é o dia, né, do uso racional, comemorado todo dia 5. Então a gente, 5 de maio, sempre bom a gente trazer esses pontos. Como eu mencionei antes sobre resistência bacteriana, a gente vai abordar agora com o professor Rodolfo. A resistência bacteriana, ela tem sido muito falada ultimamente, ela tem aumentado. E como que o uso inadequado de medicamentos leva a essa área da resistência bacteriana? Ok, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Excelente pergunta, né? A gente está enfrentando, em âmbito nacional, né, uma guerra. Estamos travando uma guerra contra os micro-organismos e, por vezes, estamos perdendo. Né? Porque, assim, a bactéria, especificamente, ela tem diversos mecanismos de adaptação, de resistência, que fazem com que ela vença a guerra contra os medicamentos, os antimicrobianos, tá? Então, a cada vez que eu uso o medicamento de forma inadequada, seja porque eu não completei um esquema, por exemplo, o medicamento foi passado para você tomar por 7 dias. Você tomou ali 3 dias, passou sintomas, já não tem mais febre, o que você faz? Não vou usar mais o medicamento, tá? As bactérias que estavam ali vão se tornar resistentes por multiplicação. Então, elas vão se multiplicar rapidamente, né? Não vai ter uma dose suficiente para matá-las, logo fazendo com que a dose que você usava antes não seja mais suficiente. Então, agora, aquele medicamento ali, a gente perdeu mais uma arma na guerra, entendeu? Então, eu preciso ter um controle rigoroso do uso dos medicamentos para eu não dar mais munição para os micro-organismos. Então, uma das formas de evolução delas é essa, o mau uso do medicamento, né? Isso eu consigo observar em casa, eu consigo observar nos hospitais, por exemplo, onde a função ainda mais importante do farmacêutico nesse controle, né? Tanto que a gente tem comissões para regular isso, né? Ainda assim, a gente percebe um uso inadequado. Até porque a gente tem campanhas nacionais, por exemplo, de combate à sepsis, né? Por que isso acontece? Poxa, será se eu estou, sei lá, lavando as mãos direito? Será se eu estou usando os medicamentos da forma correta? Né? Então, esse olhar profissional do farmacêutico para os medicamentos, em especial os antibióticos, é crucial. Então, nós temos a missão, enquanto farmacêuticos, de também levar essa informação para a população, né? Porque as bactérias estão aí, estão cada vez mais resistentes. Eu tenho certeza que você aí em casa já escutou do termo superbactérias, né? Elas não são superbactérias à toa, elas estão evoluindo por culpa nossa também, tá? Então a gente precisa cada vez. E o que acontece? A gente vê muito isso, né? Basta você ir a uma farmácia de bairro, você vai ver alguém assim no balcão. Rapaz, eu tô com dor de garganta. Me dá aí uma amoxicilina, né? Me dá aí um antibiótico. Poxa, será que aquela dor de garganta sua é uma inflamação ou uma infecção? Tá? Aí muitas vezes não é nem infecção. E aí você vai lá e faz uso errado do antibiótico. Né? Então você está contribuindo para que aquelas bactérias se tornem cada vez mais resistentes. E a gente vai ter que usar cada vez mais doses maiores, medicamentos cada vez mais potentes, mais caros, e que, em consequência, vão trazer danos para o nosso corpo. Então, você vai ter aí um paciente que tem problema
hepático, por exemplo, pelo superdosagem de medicamento. Então, combinando uma hepatite medicamentosa fulminante, né? Então, olha a associação que a gente está criando aí, simplesmente porque a gente não tem um olhar correto, né? E a omissão do farmacêutico também causa isso. Então, nós, enquanto profissionais, temos que ter essa noção, que não é só a nossa ação, mas também a nossa omissão que impactam diretamente na saúde pública. Sim. E sobre resistência bacteriana no sistema de saúde, qual é o impacto, principalmente aqui no Brasil, que tem a resistência bacteriana no sistema de saúde, professor Adriano? Primeiramente, boa tarde, pessoal. Como o professor Rodolfo acabou de comentar, a resistência bacteriana ela acontece principalmente pelo uso inadequado de medicamento. Mas quando a gente fala sobre resistência antimicrobiana, a gente não trata somente de bactérias. Nesse meio também, entre os fungos, entre até os protozoários, entre alguns helmintos também, né? Essa resistência na saúde pública, ela tem um impacto muito grande, financeiramente e também falando da própria saúde do paciente. Por quê? O acesso a medicamentos inovadores, a novos antibióticos, a novos latifúngicos, é caro. Então, como é que a gente vai arcar com cada vez medicamentos mais caros, mais inovadores, mais tecnológicos? Isso acontece porque esses micro-organismos que são muito resistentes não vão mais não vão morrer mais com o uso de medicamentos convencionais, os clássicos, né, ditos assim. E ao longo do tempo, o governo, principalmente no Brasil, estamos num país que ainda está em desenvolvimento, a gente não tem tanto recurso assim, apesar de a gente ter um sistema único de saúde, ele não fornece todos os medicamentos que realmente poderiam ser utilizados, os inovadores, né, ditos assim. Então o impacto é muito grande, financeiro e também para a própria saúde. Hoje a gente já sabe que não só também o uso inadequado, mas também outros fatores externos contribuem para a resistência antimicrobiana. Já se tem inúmeras evidências do uso de antibióticos na agricultura, na agropecuária, a bioacumulação desses fármacos no meio ambiente e, ao longo do tempo, acabam gerando também resistência, porque a gente consome esses animais, né, que derivam também arroz, soja, tudo a gente depende. E os caras estão utilizando antimicrobianos. Para melhorar a performance, por exemplo, em granjas de galinha, os caras usam sempre antimicrobianos também. Então, o uso desses antimicrobianos na agropecuária, né, impactam diretamente também na resistência. E isso aumenta significativamente a incidência de resistência. A OMS, em 2015, lançou um plano para tentar frear a resistência antimicrobiana e o Brasil, em 2018, através da Organização Pan-Americana de Saúde, também aderiu. Lógico, em parceria com o Ministério da Saúde e também o Ministério do Meio Ambiente, pensando no quê? Num sistema de saúde única, em que integra não só a própria saúde, mas também a agropecuária, o meio ambiente, e isso tudo impacta na resistência dos antimicrobianos. E lembrando sempre, quando a gente fala de antimicrobianos, não só antibacterianos, antifúngicos, antiamíticos, antiprotozoários, tratamento de malária já tem influência de resistência, tratamento de HIV, que é um vírus, a gente já tem vários indícios de resistência ao tratamento. Então, a gente está sempre procurando medicamentos novos, mais tecnológicos, e, por consequência, são mais caros. Se são mais caros, impacta diretamente financeiramente o nosso sistema público de saúde. Sim. E em relação às políticas públicas, tem sido feito, ou o que está sendo feito, para garantir um acesso racional para todos sobre os medicamentos? O próprio Plano Nacional de Combate à Resistência Antimicrobiana é um programa de saúde que visa combater isso que regulamenta como esses medicamentos devem ser distribuídos. Para quem não sabe ainda, em 2024, o nosso Conselho Federal de Farmácia, ele lançou uma resolução que dispõe das responsabilidades do farmacêutico dentro das comissões e visando combater o uso indiscriminado de antimicrobianos. Nessa resolução, o farmacêutico está legalmente inserido dentro das comissões de farmácia terapêutica que já existiam, o farmacêutico já estava incluído, mas agora estamos regulamentados, seleção de novos antimicrobianos, seleção de desinfetantes, seleção de vários produtos hospitalares que são utilizados também como saneantes, né, para combater também essa resistência antimicrobiana.
a gente só complementando o Adriano, temos também diversas ações no Brasil inteiro sobre o núcleo de segurança do paciente. Por exemplo, a gente olhar para os hospitais, né? Sim. Então, as equipes têm se reorganizado com presença ali marcante do farmacêutico para ter esse controle, tá? Inclusive, notificações rápidas, né? Eu observei um mau uso ali, uma não conformidade, eu tenho que notificar. Então, inclusive, existem notificações aí abertas que a própria população pode fazer, tá? Isso ajuda demais a ampliar esse processo que o professor Adriano falou. E a própria resolução número 11 de 2024, ela dispõe disso, que o farmacêutico ele é obrigado a informar o uso inadequado. Interessante. Falando sobre automedicação, que também é um assunto que entra dentro do uso racional de medicamentos, professora Suilane, a automedicação ela tem sido um hábito frequente, ela não para. E qual é o risco coletivo que ela apresenta para a nossa sociedade hoje em dia? Então, a automedicação, né, ela oferece um risco não só para a população em geral, mas quanto para o próprio indivíduo, né, que tem aquela ação. Numa tentativa de barrar essa automedicação, a Organização Mundial de Saúde criou esse dia em alusão. Essa prática, dependendo do tipo de medicação que a pessoa venha a ingerir, geralmente ela faz uso de MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, principalmente mesolida, né, esses medicamentos analgésicos como dipirona, eles podem ocasionar um risco mais direto ali, tanto à parede gastrointestinal, como por exemplo no estômago, ou mesmo a nossa função renal, como a nosso rim, sendo mais específica, né? O nosso rim, ele funciona como se fosse uma peneira do nosso organismo. Né? Tudo é filtrado ali na região renal. Esse excesso de medicação, ele pode sobrecarregar essa função renal, e os sintomas renais, quando você está tendo perda ali da função renal, né, eles são muito silenciosos. Geralmente a pessoa só vai perceber que está tendo uma lesão no tecido renal quando tem alguma infecção infecção das vias superiores ali, pielonefrite, né? E aí, muitas vezes, o paciente já chega no hospital precisando de diálise, né? Por quê? Fazia o uso constante de medicamentos de forma errônea, sem uma prescrição farmacêutica ou prescrição médica, né? Sem uma avaliação, sem uma anamnese daqueles sinais e sintomas que ele estava sentindo. Sim. E, na opinião da senhora, o que leva tantas pessoas a se automedicar, mesmo hoje em dia a gente tendo acesso a tantas informações, diariamente com o Instagram, com as redes sociais em geral, a gente vê os riscos, mas ainda assim existe tanta automedicação? Desinformação, informações erradas, né? As famosas fake news, sobretudo. A gente teve muito disso na pandemia, né? Muita gente fez o uso de várias medicações que representavam alto risco para a fisiologia do organismo. A gente tem os medicamentos que são utilizados por modismo, a gente teve um grande boom aí em relação ao uso dos medicamentos emagrecedores, né, como, por exemplo, o semaglutida, né, o famoso Ozempic, que é um medicamento que foi originalmente trazido pela indústria para tratamento de diabetes tipo 2, mas que, como um efeito adverso, ele causa, ali, tem um efeito sobre o emagrecimento, né? E aí as pessoas começam a utilizar esse medicamento em alta escala, esse medicamento começa a faltar no mercado para a cura de patologias ou para o controle de patologias como a diabetes, e isso também oferece para esse indivíduo que está fazendo uso sem prescrição um malefício, tanto na questão mental, porque ele vai estar utilizando esse medicamento para tentar perder peso, né? Vai obter uma perda de peso ali no início, mas se ele não tiver atividade física, não tiver outros fatores que somatizam para essa perda de peso, ele corre o risco de até ganhar mais peso do que ele tinha antes, né? Então, assim, a automedicação, ela traz riscos não só para a saúde do indivíduo, como para a saúde da população em geral. E se a gente for aí para outras classes de medicamento, como vocês bem já falaram sobre os antimicrobianos, vai representar um risco maior ainda quando a gente fala de seleção de bactérias, né, de micro-organismos multiresistentes, uso de antibióticos em larga escala, e a Organização Mundial de Saúde, junto com outros órgãos, como a Vigilância Sanitária, vem trazendo leis, né, vem trazendo medidas, como, por exemplo, a última medida que eles tomaram sobre os emagrecedores foi obrigar a retenção de receita, né, numa tentativa de minimizar essas prescrições indevidas, esse uso indevido
dessas medicações para tentar minimizar esse boom, né, essa medicação utilizada muitas vezes de forma errônea pela população. E a professora Suilane comentou sobre desinformação, e aí eu me lembrei sobre a época da pandemia do Covid, o famoso kit Covid, Sim. né? Muita gente utilizou, tinha azitromicina no kit Covid. Meu pai me obrigou a tomar. Agora, imagina quantas pessoas não utilizaram antimicrobianos de forma inadequada e quantas pessoas não criaram micro-organismos multiresistentes. A gente teve muito uso da dexametasona, inclusive, né? E assim, o que a gente sabe sobre o uso do corticoide ali nos inícios dos sintomas gripais, né? Se você já chegar com corticoide no início do sintoma gripal, como por exemplo a dexametasona que foi usada lá na Covid, é como se você estivesse dando alimento para o vírus se proliferar, né? Então, assim, em vez de eu chegar com outras medicações para fazer o alívio dos sintomas e às vezes até barrar ali aquela proliferação, eu, pelo contrário, eu dava mais combustível para aquele vírus se aumentar ali e gerar outros prejuízos metabólicos. E puxando esse assunto do corticoide, imagina uma paciente nessa época da Covid, uma senhora, 70 anos, diabética, usando corticoide de forma inadequada, né, automedicação. Sim. O corticoide, ele causa hiperglicemia, né, imagina a paciente já diabética, está vivenciando uma pandemia, então o corticoide também causa queda da imunidade do paciente, né, ela não usa só este medicamento, ela usa outros. Então, tem uma interação medicamentosa forte. Então, ela pode ter, além de uma piora do quadro diabético, a piora do quadro viral e ainda ter problema hepático gravíssimo, né? Por um mero uso incorreto do medicamento, né? Então, não é simples. Eu até, falando em relação a essa questão aí de fake news, enfim, a gente vivencia isso com os jovens. Tem várias e várias campanhas, desafios, deles se desafiando quantos medicamentos eles conseguem ingerir. Nos últimos dias, foi até vinculado nas mídias, o desafio do uso de medicamentos para disfunção erétil. Não sei se vocês chegaram a ver. Eles estavam usando lá... Eu uso desodorante. E muitos começaram a morrer. Olha isso, usando medicamento. Então, poxa, eu ainda me pergunto, como que tem criaturas que querem fazer com que os medicamentos sejam vendidos em supermercados? A gente está vivenciando um cenário de extrema relevância na saúde pública, que está ceifando idosos, jovens, né? Está acabando com a saúde da população brasileira, né? Então, é por isso que a gente está aqui também com o Conselho Regional de Farmácia, né? Que tem função forte em cada estado, né? Junto com o Conselho Federal, de estar exigindo cada vez mais a presença do farmacêutico, que os farmacêuticos se posicionem, que façam a educação em saúde, cursos, treinamentos, que vão às mídias, que a população precisa saber que o medicamento é coisa séria, sim, e deve ser regulamentado e controlado, tá? E informado por esse profissional tão renomado e gabaritado que é o farmacêutico, né? Que não é puxando para o nosso lado, mas é um profissional aí que se trata da época da Bíblia. São as profissões aí milenares, né? Então, e sempre teve muito prestígio na sociedade. E como já estamos com uma barreira, né, do uso irracional de medicamentos, em breve vamos estar prescrevendo também muitos medicamentos tarjados. É questão de tempo. Eita, polêmica, professor. Mas assim, em relação aos medicamentos tarjados, como hoje de manhã me perguntaram a mesma coisa. Né? Mas o que eu acho? Isso não só para prescrição de medicamento tarjado. Eu acho que quando a gente vai entrar numa área, eu acho que a gente precisa buscar conhecimento sobre ela. Então, assim, caso seja aprovado, a gente tem que ter aquela consciência de que eu preciso ir atrás de mais conhecimento ainda, sabe? E ter aquela consciência de saber até onde eu sei, até onde eu posso ir, para que isso também não cause malefício aos pacientes, né? As pessoas que estão ali fazendo bom uso daquela ação. E só complementando, por isso que essa resolução trouxe ali o RQE. Então, não é quem vai prescrever, não é qualquer farmacêutico, é um farmacêutico que tem ali qualificação profissional para exercer essa prescrição com responsabilidade, com eficiência, promovendo ali o uso racional do medicamento. É fundamental que esse farmacêutico se qualifique o tempo todo.
tá? E é por isso também que o Conselho traz, né, sempre cursos de capacitação, Sim. né, tá sempre ali envolvido em ação justamente para fundamentar ainda mais a educação desse farmacêutico. E agora vamos ter o curso Cuidar, né, professora? Sim, destacando a gente fez o ano passado o curso Prescrever, trouxemos para Caxias, e agora vamos fazer o curso Cuidados Farmacêuticos, né? Então, eles dois juntos, você pode se inscrever com esses certificados e vai obter o seu RQE. Olha que sensacional. E são cursos gratuitos, tá? Então, assim, ofertado para essa população do leste maranhense. Então, agora em junho, a gente já começa o cuidado farmacêutico para capacitar ainda mais o nosso profissional, para colocar um profissional que preste um serviço de qualidade, um profissional que saiba o que está fazendo, que exerça com responsabilidade, com educação, com segurança, a sua profissão. Uma pergunta que os colegas podem se fazer, né? Entrando assim na cabeça da galera. Sim. Eu não fiz o curso Prescrever ano passado. Eu posso me inscrever no curso de cuidados? Sim. Como é que eu faço para ter esse Sim, com RQE? certeza. Qualquer farmacêutico inscrito no conselho pode se inscrever no cuidados. O grande problema é que a gente tem uma quantidade de vagas limitadas. Sim. Então, muitas das vezes, muita gente se inscreve por ser gratuito e na hora não participa, não vai. Então, ele tira a vaga de quem realmente quer. A gente tem esse problema também. Então, é importante que você que se inscreva participe realmente e conclua seu curso. Tá bom? Ótimo. Sobre educação e saúde, que também entra dentro dessa temática do podcast de hoje, doutora Josimeire, nossa conselheira daqui da região de Caxias e estadual também, como a educação em saúde, ela pode ser uma ferramenta efetiva para prevenir o uso inadequado desses medicamentos e promover melhores hábitos e mais conscientes para toda a população. Primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bem, em relação à sua pergunta, Erin, os processos de educação em saúde, eles são fundamentais, porque através desses processos a gente consegue levar informação, consegue levar conhecimento para a comunidade que precisa, né? Então, essa comunidade, ela precisa ser alertada sobre o uso inadequado do medicamento, tá? É importante destacar o que a professora Suilane falou. Mais de 80% da população se automedica. E por indicação de familiares, por indicação de amigos, ou observando as mídias sociais, isso é muito grave, tá? Então, quando a gente oferta educação, a gente consegue mudar uma realidade, tá? Outro ponto importante, e que a gente usa aqui na Unifacema como estratégia, é as nossas ações de responsabilidade social. Quando a gente faz essas responsabilidades, a gente faz extramuro. Então, a gente vai, nós professores e alunos, vamos para a comunidade. E lá a gente faz os nossos serviços farmacêuticos. A gente consegue ver uma prescrição farmacêutica, a gente consegue verificar uma glicemia e ali fazer um rastreamento de saúde, porque a gente sabe que a diabetes é uma doença silenciosa. Então, muitas das vezes o paciente tem uns sintomas ali sutis e não sabe que é diabetes, porque ali a gente faz um rastreio em saúde pública. Então, e ali a gente já pode direcionar ele para fazer exames que confirmem essa patologia. Então, a gente identifica problemas relacionados aos medicamentos, reações adversas, a gente consegue fazer uma melhor adesão, e o ponto crucial é fazer a adesão, uma adesão responsável, uma adesão, principalmente para aqueles pacientes que têm doenças crônicas, que vão usar medicamentos por toda a vida. Porque as doenças crônicas, elas não têm cura. Então, é importante saber que esse paciente vai usar esse medicamento. Então, a gente precisa sensibilizá-lo para que o uso seja adequado e para que ele consiga conviver de maneira, pelo menos, harmônica com essa patologia, tá? Sem causar maiores danos. Muito obrigada, professora. Estamos aqui com a doutora Amanda, a coordenadora do Conselho da Seccional de Caxias, e vai fazer um ano, né, que o Conselho veio para Caxias. A senhora pode falar como está sendo a atuação do Conselho aqui, como é essa atuação? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Então, dia 13 de agosto, o Conselho foi inaugurado, dia 13 de agosto de 2024, né, ele vai fazer um ano agora, e ele já vem demonstrando, né, melhorias na questão de fiscalizações, né, os estabelecimentos estão se juntando, se esforçando para poder estar se regularizando, né, perante ao Conselho, né,
e para manter também o farmacêutico, né, durante toda a assistência plena nos estabelecimentos. E isso tem trazido bons resultados, garantindo aí uma assistência, né, mais efetiva, bem assistida aí por todos os usuários do sistema de saúde. Lá tem. A seccional, ela se encontra hoje no Caxias Shopping, né, ao lado das Lojas Americanas. E a gente vai ter também uma comemoração, né, do aniversário de 1 ano. E eu espero poder estar aqui para poder divulgar para vocês, que a gente vai ter bastante coisas boas e interessantes para a gente discutir, né, não só para nós farmacêuticos, mas também para a população em si. Lá a gente consegue fazer todos os serviços de atendimentos que a gente fazia lá em São Luís? Como é que está funcionando? Consegue fazer, tá? Tanto pessoalmente quanto pelo CRF em casa. Legal. Tá? Por e-mail também. Mas nós fazemos todos os processos, né? Desde a inscrição de estabelecimento, baixas, né, de responsabilidades técnicas, protocolamos todos os tipos de processos que precisam, certo? Só uma dúvida. E um farmacêutico que seja de outro município, de outro estado, ele consegue pedir secundária aqui no seccional de Caxias? Esse processo a gente faz inscrições por transferência, secundária, cancelamento de inscrição, inscrições remidas, tudo a gente faz aqui. E é importante destacar, gente, a nossa seccional de Caxias foi uma proposta nossa enquanto campanha, né, de campanha. Então, assim, para a gente aqui, eu, Rodolfo, Laércio, que somos caxienses, né, nós farmacêuticos, é fundamental que essa seccional tenha vindo para cá. Então, contemplou os nossos serviços, facilitou a vida de quem mora aqui nessa região leste maranhense, Timon, Aldeias Altas, São João do Soto. Então, agora a gente está com o conselho pertinho da gente, né, para que a gente possa realmente atender a contento o profissional farmacêutico. Já pensou de local de Caxias até São Luís para poder fazer um processo simples? Ou de Teresina a São Luís. De Teresina a São Luís? Era a nossa realidade. Um pouco mais de ano. Eu ainda fui até Bacabal, que é um pouco mais próximo, próximo entre aspas. Mas, na minha época eu tive que ir também, a São Luís. Também é um grande orgulho, né? Ter uma das precursoras da seccional de Caxias conosco. Que lutou aí pela seccional. Obrigada. Pela tramitação desse processo, né? Sim. Então, chegamos ao fim do nosso podcast, e em especial ao Dia do Uso Racional de Medicamentos, do evento Medicamento, Uso Consciente e Saúde Permanente. Quero agradecer com muito carinho nossos convidados, doutora Suilane, doutora Josimeire, doutora Amanda, doutor Laércio, doutor Adriano e doutor Rodolfo. Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui, por proporcionar conhecimento para todos nós, e muito obrigada a todos que ouviram a gente também. Até a próxima!